A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição Frutificando em Família, que é o melhor local de treinamento para se viver e se destacar positivo ou negativamente em sociedade. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, acione aí o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Deixe seu feedback com seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, seus familiares, juntos e unidos, vamos abençoar muitas outras pessoas. Se possível, diga de qual cidade você está conectado na lição. O versículo do dia está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa, ele afirma que a família deve ser prioridade na vida do cristão. O texto de referência está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele repassa orientações sobre o relacionamento familiar. Após criar o melhor ambiente possível para que o ser humano vivesse de forma sustentável, em seguida, Deus ele instituiu a família como sendo aí a base mantenedora da sociedade, gerando assim o melhor e mais perfeito ambiente de treinamento social. Instituída a base familiar por meio da união conjugal de Adão e Eva, a ordem divina foi: crescei, multiplicai e enchei a terra. E para que a normalidade ela seja mantida na vida humana, o propósito divino para o ser humano a partir da família deve ser preservado sem alterações, sob pena de o ser humano deixar de se beneficiar das promessas e das bênçãos de Deus. É no seio familiar que os principais vínculos positivos ou deficitários relacionados com a construção ou não dos laços de carinho, de amor e dos valores morais e éticos são gerados, internalizados e cristalizados no ser humano, podendo facilitar ou comprometer o futuro dele. Para que o ser humano se torne um ser ativo, dinâmico, proativo e humano, ele deve ter a família como um lugar de amparo, como seu porto seguro, como um lugar sagrado cujo ambiente seja favorável ao crescimento, ao desenvolvimento cognitivo, ao amadurecimento e à construção de conhecimento progressivo por meio do convívio familiar e das interações sociais sob a tutela dos pais, respeitando as diferentes fases e particularidades pelas quais passa uma pessoa desde quando é gerada e formada no útero materno. O ambiente doméstico acolhedor e que ofereça amparo é lugar de perdão e de vida, é um pedacinho do céu na terra. Muitos não se dão conta de que o período gestacional de uma mulher é um dos mais importantes na vida de um ser humano. No útero, a criança, ainda em gestação, ela recebe da mãe muito mais que os nutrientes necessários à sua formação e ao seu desenvolvimento por meio do cordão umbilical. Todas as sensações de prazer, de carinho, de alegria, de paz, de desejos, de euforia, de medo, de pânico, de ansiedade, de tristeza, de aflição e de perturbação e tantas outras sensações que possam existir, elas são processadas pela criança em formação e armazenadas na psique. Na vida pós-parto, ao experimentar sensações idênticas, a pessoa ela passa a traduzir essas sensações, podendo encontrar facilidades na superação das dificuldades vivenciadas ou mesmo manifestar traumas com origem na vida gestacional que vão se desenvolver na vida pós-parto, com o risco aí de impedir a pessoa de vir a desfrutar de uma vida com qualidade e sustentabilidade nos ambientes que ela estiver ou for inserida. Pais que no período gestacional da criança cultivem hábitos saudáveis, acariciem a barriga da gestante, são resilientes frente aos obstáculos da vida, procurem manter equilibradas as emoções em meio às aflições, dediquem tempo com qualidade para a vida familiar, participem de círculos de amizades sadias, cultivem uma vida devocional diária de leitura bíblica, oração, jejum, culto e louvor a Deus, e experimente o mover sobrenatural de Deus, além de crescerem juntos nos diferentes aspectos da vida conjugal e familiar, investem na construção de um legado altamente positivo para a criança em gestação e firma os valores éticos cruciais aí na formação do caráter da criança nos seus 3 primeiros anos de vida, que correspondem à metade da primeira infância da criança e se desenvolverá e se consolidará posteriormente. A ausência de preocupação das pessoas em se resolverem quanto às questões éticas e morais à luz das Escrituras
tem levado muitos casais a fracassarem como cristãos, como cônjuges, como pais e até mesmo como ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus. Firmar os valores éticos no centro da vontade de Deus é mais importante do que uma linda e imponente festa de casamento, do que a viagem de núpcias. Inverter a importância desses valores é plantar desilusão e decepção e comprometer o próprio futuro e o futuro dos filhos. É construir um legado frágil por estar sem a proteção e sem a bênção de Deus. Tanto é verdade essa afirmação que Deus ele instruiu Moisés a escrever o livro do Pentateuco, que é um compêndio resumido de todas as instruções divinas, e no livro do Pentateuco Deus reforçou de forma enfática dizendo: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas." O que ocorreu e está relatado em Juízes, capítulo 2, versículo 10, quando surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, foi devido à omissão dos pais quanto à transmissão das instruções divinas aos filhos para que eles se firmassem nos valores éticos de acordo com a vontade de Deus. Pior, os cativeiros assírio, que destruiu o reino do norte em 722 a.C., e o babilônico, que destruiu o reino do sul em 598 a.C., deixando milhares de vidas destruídas e tantas outras na condição de escravas, também foi em consequência de os pais deixarem de se firmar nos valores éticos de acordo com a vontade de Deus e se omitirem na transmissão do conhecimento de Deus às futuras gerações. O pastor César Rosa, ele lamenta em seus comentários que na atualidade, infelizmente, em muitos lares, crianças e adolescentes acordam e dormem assistindo desenhos animados e vídeos no YouTube repletos de coisas imorais, erotização infantil, coisas místicas, espiritismo, bruxaria, ocultismo e satanismo. Ainda há pais que acham que essa é a melhor forma de os filhos darem sossego, e com isso permitem que os filhos aprendem sobre tudo, menos sobre os propósitos de Deus para a vida humana por meio do cristianismo autêntico através da família. A pergunta que fica é: que tipo de sossego no futuro esses filhos darão a seus pais? Você que está pensando em se casar, ter filhos e cuidar deles como herança do Senhor, reflita bem sobre as necessidades de se firmar nos valores éticos pautados nas Escrituras Sagradas para ter condições de frutificar em família. Pois o que perturba a sua casa por se perder na jornada cristã, por inverter ou por torcer os valores éticos de forma propositada, herdará o vento e o tolo será servo do sábio de coração. Ser membro de uma família é fazer parte de um ministério. Ferreira, ele define o termo ministério no dicionário Aurélio como sendo um cargo, uma incumbência, e o termo incumbência aponta para uma missão deixada sob a responsabilidade de alguém. O dicionário Vini, que define os termos bíblicos de forma exegética, ele liga o ofício ministerial à função da diaconia, pois um ministro, à luz das Escrituras, é uma pessoa que recebe uma missão dada por Deus e deve servir dando o melhor de si no desempenho da referida missão. No entanto, a forma como muitas pessoas querem atuar no contexto familiar na atualidade as colocam na contramão do que o contexto bíblico ensina. Ao invés de as pessoas olharem para suas famílias e as verem como dádivas de Deus, como herança do Senhor, e desempenharem suas responsabilidades familiares como fiéis servos de Jesus Cristo, elas preferem, muitas vezes, exigir serem servidas a tempo e a contento, trata a família com desdém, muitas vezes valoriza mais as pessoas de fora da família do que as do contexto familiar e ainda exigem, sem sucesso, que Deus as abençoe. Famílias fracas, por falta de preservar ou por desvalorizar as instruções de Deus para elas, geram pessoas instáveis emocionalmente, abaladas psicologicamente, com o poder criativo reprimido, com déficit cognitivo, espiritualmente vulneráveis, socialmente imprevisíveis e não confiáveis, profissionalmente pouco produtivas e com dificuldade de fazer carreira nas empresas, portadoras de traumas, fobias e doenças psicossomáticas, dentre tantos outros problemas que podem comprometer a qualidade e a sustentabilidade das vidas física,
espiritual, emocional, moral e ética da pessoa. Mesmo a pessoa que exerce liderança no contexto familiar, ela o faz para servir aos demais membros da família, resolver possíveis conflitos, garantir os provimentos necessários à manutenção da vida, estimular o carinho, oferecer atenção e conscientizar os demais membros da família da necessidade de manter a vida devocional prática e diária através do culto doméstico e da frequência aos cultos regulares na igreja, a fim de viabilizar dias melhores a todos, tanto aqui na terra quanto na eternidade. A família, ela deve ser um ambiente de relacionamentos saudáveis, um lugar de perdão, a fim de que os membros da família eles possam refletir esse mesmo padrão de comportamento na sociedade em geral. Salvo as exceções, em uma família onde os relacionamentos são tóxicos, onde o perdão deixa de ser vivenciado no dia a dia, onde o respeito mútuo ainda existe, os membros dessa família geralmente vão descontar na sociedade, nos relacionamentos, nos patrimônios públicos e privados, o ódio e a ausência de cultivo do perdão no contexto da família. Haverá desvios morais e éticos, faltará respeito com os professores e com as autoridades constituídas, os relacionamentos tenderão a ser agressivos e abusivos, as depredações dos patrimônios públicos e privados serão vistas apenas como uma forma de descarregar o ódio, aliviar as tensões, impor prejuízo às pessoas que, apesar de não terem culpa, são vistas como culpadas ou cúmplices das desventuras das pessoas que são vítimas dos seus próprios contextos familiares, cujos vínculos são deficitários. A orientação bíblica é: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quanto à necessidade de exercitar o culto em família, é preciso que cada membro da família entenda primeiro o significado do termo culto, que é ato de adoração, de homenagem a uma divindade em qualquer de suas formas, adoração, veneração, reverência, honra a uma divindade, modo de exteriorização a adoração a uma divindade. Portanto, exercitar o culto em família vai muito além de a família reservar um momento no dia para se reunir, cantar louvores, ler a Bíblia juntos e orar no culto doméstico. A forma como as pessoas se comportam no ambiente familiar, o modo como exterioriza seus sentimentos e suas emoções, a forma como se relaciona com os demais membros da família e o clima acolhedor ou hostil que é cultivado em família, podem corroborar e confirmar a adoração, a homenagem, a veneração, a reverência, a honra a Deus no culto doméstico, ou tornar o culto doméstico nulo e numa afronta a Deus, por ser um momento no qual Satanás e seus demônios eles se divertem ao ver a realização de um culto oferecido a Deus apenas com os lábios, pois o coração das pessoas estão extremamente distante de Deus. É imprescindível que os membros das famílias cristãs desenvolvam suas vidas no temor do Senhor, tire tempo com qualidade para honrar a Deus em família, se vejam como bênção de Deus uns para os outros, valorizem o templo do Senhor como um local sagrado de culto e adoração a Deus, cumpra a missão de, na construção do legado dos filhos e das filhas, transmita o conhecimento de Deus e preserve as futuras gerações cristãs. Para o pastor Cláudio Duarte, a mesa de refeição pode ser um ambiente favorável ou desfavorável, um ambiente de bênção ou que acarretará problemas na vida das pessoas que estiverem nela, pois o ambiente de refeição é um ambiente extraordinário para se estabelecer comunhão, seja com pessoas enviadas por Deus ou pelos demônios. Portanto, o pastor César Rosa aconselha em seus comentários que os cristãos eles devam aproveitar o momento, a mesa de refeição, para compartilhar momentos com Deus em família. Se assim for, mesmo que a mesa tenha alguém que não foi enviado por Deus, esse alguém não terá espaço para plantar planos malignos nos corações e incentivar a desobediência e a
perca da comunhão com Deus, como ocorreu no momento de refeição entre os reis Josafá e Acabe. O mais importante serviço que os pais podem e devem prestar aos filhos no ministério, na missão chamada família, é conduzi-los a uma vida devocional prática, dinâmica, diária e resiliente. Para Confúcio, que viveu no século VI a.C., a palavra convence, o exemplo arrasta. Confúcio foi um pensador e filósofo chinês que, apesar de defender o respeito com os idosos e a família como uma base para um governo ideal, foi um grande incentivador da veneração dos ancestrais por meio do culto aos mortos, uma prática que é reprovável à luz das Escrituras. As pessoas que se alinham aos ensinamentos de Confúcio são seduzidas pela beleza dos seus ideais, mas são distanciadas da vontade de Deus através de suas práticas religiosas pagãs. Para Frederick Engel, que viveu no século XIX d.C., 1 grama de ação vale mais do que uma tonelada de teorias. Frederick Engel ele fundou o socialismo junto com Karl Marx na Alemanha nazista, cujo discípulo Adolf Hitler foi o responsável pelo holocausto de 6 milhões de judeus. Quem se propor a seguir os ideais marxistas se tornam cúmplices dos que têm deixado bilhões de pessoas mergulhadas na miséria social. Jesus Cristo condenou com veemência as falsidades, as atrocidades e as injustiças das autoridades políticas, jurídicas e religiosas de sua época, pois impunham à sociedade as leis e os ensinos religiosos, no entanto, não as cumpriam com fidelidade. Jesus esclareceu à multidão que ela deveria obedecer e seguir tudo que os mestres da lei e os fariseus lhes diziam, porém não deveriam imitá-los nas suas ações, nas suas práticas de vida, pois eles não praticavam o que ensinavam. Jesus disse aos seus discípulos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O apóstolo Paulo, criticado e perseguido pelos inimigos do cristianismo autêntico, no cumprimento da missão que recebeu de Jesus, Paulo colocou sua reputação e sua história de vida cristã à mesa e disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. A Timóteo, Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Todos conhecem as histórias de vida de Jesus e de Paulo, o que eles ensinaram de forma prática e os resultados altamente positivos que tais ensinamentos produzem nas pessoas que os absorvem. Olhando esses exemplos citados e olhando para você que tem ensinado por meio do seu exemplo prático de vida, em qual direção você tem seduzido e direcionado as pessoas da sua família que te observam, as pessoas que estão ou estarão sob a sua responsabilidade? Em qual direção? Seus filhos são considerados como flechas nas mãos do valente? Para onde seus filhos estão ou serão lançados na velocidade de uma flecha disparada de um potente arco? É preciso se refletir sobre isso. O grande desafio é mais que preparar e educar as pessoas para a vida física, social e profissional. O grande desafio é educar para a vida cristã dinâmica, proativa, resiliente, saudável e sustentável. Acima de quaisquer coisas, é preciso conservar a fé em Cristo, mantendo-a inabalável para se preservar intacta a comunhão com Deus. Antes de Paulo orientar a Timóteo a permanecer no que havia aprendido, sabendo de quem tinha aprendido, Paulo já havia dito que a fé vivenciada pela mãe e pela avó de Timóteo, tutoras espirituais dele, era uma fé não fingida. A educação cristã, transmitida pela mãe e pela avó de Timóteo, serviu de base sólida para Timóteo enfrentar e superar as intempéries da vida cristã e do ministério pastoral que desempenhou com todo afinco. O maior legado que os pais podem e devem deixar aos filhos é a fé viva e eficaz no verdadeiro Deus. E para que isso seja possível, no ambiente familiar e fora dele, os filhos devem ser ensinados a praticar e a preservar os princípios cristãos desde os primeiros dias de vida. O temor a Deus cultivado em família, a devoção às coisas sagradas, o compromisso com Deus e com a sua obra, tornará os filhos prósperos, bem-sucedidos em quaisquer área de profissão que escolher seguir.
te olhando como pai ou como mãe, mesmo que num futuro ainda não determinado, que tipo de vaso você gostaria de produzir? Que tipo de filho, de filha você gostaria de ter? Vaso de honra ou de desonra? Filho de honra ou de desonra? Na construção de um vaso, tão importante quanto a forma e a técnica com que o barro vai ser manuseado, é a escolha do barro, é a escolha do material. Ora, os filhos são frutos da genética dos pais. Ou seja, o material do qual os filhos são feitos, são criados, é retirado da essência dos pais. Portanto, se você é a fonte do material, para você construir vaso de honra, você precisa ser um barro de honra. Para você gerar filho, filha de honra, você precisa ser um filho, ser uma filha que honra seus pais. Essa é a regra geral, salvo as honrosas exceções. De acordo com Jesus, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O escritor aos Hebreus, ele adverte dizendo: porque a terra que embebe a água que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que falamos. Os pais só conseguirão cumprir seus deveres de criar os filhos na disciplina e no temor do Senhor se eles se permitirem ser transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo, se eles se tornarem vasos de honras para Deus, como também para a família. Ainda que os tempos tenham mudado e a má influência da sociedade ímpia tem prejudicado os pais criar os filhos de acordo com os princípios cristãos, o relacionamento familiar nos moldes criados por Deus continua sendo o melhor ambiente para se gerar ou não frutos que dignifiquem ou não o nome de Jesus, que promovam ou não honra aos membros da família. Mesmo famílias com vínculos deficitários podem ter revestidas quaisquer situações desfavoráveis, basta que deixem de olhar uns para os outros como objetos descartáveis, que após serem utilizados ou se perder o encanto por eles, se joga fora. É momento de se rever posições, de se ajustar aos propósitos de Deus para a vida humana a partir da família, de entender que a superação de pequenos conflitos ou de incompatibilidades é que vai dar à pessoa a estrutura que ela precisa para que, na dependência de Deus, ela vá muito além do que ela possa imaginar e construir legados promissores, legados geradores de esperança, de vida, de fidelidade a Deus e aos princípios estabelecidos por Ele. Valorize mais as pessoas da sua família do que as pessoas de fora ou do que as coisas materiais que você sonha conquistar. Priorize sua fé, sua comunhão com Deus e sua dependência do mover sobrenatural do Espírito Santo em sua vida e na família que você faz parte ou ainda vai construir. Plante respeito, amor, companheirismo, tempo com qualidade, altruísmo e temor a Deus por meio da transmissão das verdades e dos valores cristãos. Lembre-se de que tudo que se planta se colhe em uma proporção infinitamente superior. A família, como instituição divina, é o melhor terreno para se plantar e frutificar. Cabe aí a cada membro da família, com a ajuda de Deus, criar um ambiente propício para o desenvolvimento dos vínculos saudáveis e sustentáveis necessários na criação e na formação dos filhos em todos os aspectos da vida humana, material e espiritual. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.